sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de temer, família tens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso poder. Amém. A palavra de Deus diz que o pecado está em cada coração humano, cada filho de Adão. Ele é um vilão, mas ele não é só um vilão, ele é um vilão com 1000 faces. Mas não é só um vilão com 1000 faces, ele é um vilão com 1000 faces na face de 1000 vilões, de todos os vilões, de todos os homens. E eu estava lendo 2 livros de pessoas não cristãs esses últimos dias, e eu estava lembrando desses livros quando alguém que se diz cristão falou para mim assim: por que nós temos que falar tanto sobre o pecado? O pecado é uma coisa negativa, por que temos que falar tanto sobre pecado negativo? E isso me fez lembrar desses 2 livros de autores não cristãos que começaram a enxergar coisas que esse cristão, entre aspas, não pode enxergar. Um homem não sabe lidar com a vida, a nossa sociedade não sabe lidar com a vida, e os cristãos de hoje, na grande parte das vezes, também não sabem lidar com a vida. E o problema é esse. Em Marcos 7, de 25 a 30, a Bíblia nos conta assim: e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, essa palavra é Jesus, né? Suspirando profundamente. Quanto diz esse suspiro? Ele disse: porque esta geração pede um sinal. Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. Os discípulos esqueceram de levar pão para a viagem. Então foi uma viagem igual assim na Gol hoje em dia, né? Não tem nada para comer. E a Bíblia diz assim: e ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos, cuidado com, em algumas versões, com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles arrazoavam entre si dizendo: é porque a gente não trouxe pão. Eles nunca entendiam Jesus falando espiritualmente, né? E Jesus, conhecendo o coração deles, disse-lhes: por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Vocês não entendem o que é o fermento dos fariseus, esses homens religiosos, ou o fermento de Herodes, que não tem nada de religioso? Vocês não conseguem compreender o que há de errado com a raça humana? E aqueles 2 livros que eu mencionei estavam falando a respeito disso. Porque nós somos capazes de fazer as coisas que fazemos, e porque nós fazemos isso durante toda a história humana, o homem não pode lidar com isso. E a igreja atual, muito pouco, não pode lidar com isso na sua vida, não pode lidar com isso no mundo. A única resposta que a Bíblia dá é o pecado. É o coração do homem em pecado. É isso que Jesus estava falando para aqueles homens ali no barco. E esse cristão, se estivesse no barco, ia dizer: por que Jesus tem que toda hora falar sobre essa coisa? A Bíblia fala sobre o pecado o tempo inteiro, de muitas maneiras, porque, como eu disse, o pecado tem muitas faces, e está na face de todos os vilões, todos os homens, bilhões.
Então o pecado é falado nas epístolas, nas cartas do Evangelho da Graça, e é falado na lei, e é também falado nas narrativas bíblicas. A Bíblia nos conta a história dos homens e conta os seus pecados, para nos ensinar. E mais do que isso, a Bíblia usa metáforas para falar sobre o pecado, como aqui Jesus chama o pecado de fermento. Metáforas, a lei, as epístolas, as histórias como de Davi, de Abraão, de Noé, de Ló, de Jó. Esse é o assunto, mas é um assunto negativo para aquele cristão, e impopular, desagradável. Então, um homem que eu estava lendo o livro, se chama Theodore Dalrymple. Ele, na verdade, é um escritor, ainda está vivo, britânico, aposentado, mas isso é um pseudônimo. Na verdade, o nome dele é Anthony Daniels, e nasceu em 1949. Ele é um inglês, um médico que já se aposentou, mas o início da sua carreira médica ele passou na África subsaariana, não é? E como um psiquiatra. Então ele cuidou em várias nações onde aconteciam todas aquelas desgraças violentas, ditadores, genocídios, e ele trabalhou em vários países africanos durante a sua primeira metade da carreira como médico psiquiatra, tratando de homens no meio daquelas crises enormes, aqueles países pobres, socialmente degradados, dirigidos por ditadores. Mas depois a metade da sua carreira ele passou em Londres, parte dela cuidando de ricos londrinos, milionários, e também às vezes, durante um tempo, cuidando de homens presos nos presídios. Enfim, foi uma grande carreira como um psiquiatra, se tornou famoso, escreveu um livro, e ele disse: eu ouvi um monte de coisas desagradáveis na minha vida, na primeira parte da minha carreira, e eu fui para Londres, fiquei entre pessoas abastadas, privilegiadas, e também em presídios. Eu pensei que seria diferente, mas não foi nada diferente. Ele não é um cristão. Ele disse: na primeira parte, quando eu era jovem ainda, e passei anos na África, eu pensei, as pessoas não são mais, a questão é a situação, são ditadores terríveis que governam elas vivem num ambiente social horroroso, parte delas foram massacradas. É por isso que essa maldade generalizada se estabeleceu de várias maneiras, mas se não fosse assim, isso não ia acontecer. Mas ele disse que mudou gradualmente, e ele não é cristão de ideia, quando ele passou a outra metade da carreira dele em Londres, com os abastados, com os ricos, num país de primeiro mundo, que tiveram tudo. Ele disse: eu ouvi histórias terríveis dos meus pacientes, do que eles pensavam, do que eles faziam, do que eles sentiam. E ele escreve assim nesse livro: talvez a característica mais alarmante desse mal por baixo, enraizado no íntimo do homem, é porque ele é endêmico, é porque ele está na África, está em Londres, é porque ele está lá naqueles países miseráveis e está nos homens ricos, de uma das cidades mais ricas e educadas do mundo. O que é mais alarmante desse mal é que ele é endêmico. O que o faz estar tão próximo da concepção daquilo que a Bíblia chama de pecado original é que ele é espontâneo no homem, ele não é forçado. Ninguém obriga as pessoas a serem mais. Dalrymple diz que em uma ditadura você pode entender onde as pessoas estão sendo massacradas, sem oportunidades, economicamente, culturalmente, fazerem coisas ruins para se protegerem, e é isso que ele durante o tempo se manteve. Mas ele disse: na Grã-Bretanha, no coração rico de Londres, nos países ricos e pobres, ninguém é obrigado a ser mal. E olha que ele está definindo a maldade não como a Bíblia.
Ele está definindo a maldade como um homem sem conhecer a Bíblia define. É óbvio que é muito mais superficial do que a Bíblia. Ele diz, as pessoas fazem mal espontaneamente, e olha que em países como aqui, da Inglaterra e Londres, as pessoas vão ser punidas por fazer o mal, mas mesmo sendo punidas, mesmo havendo leis, elas fazem o mal. E eu, como psiquiatra, muitas das pessoas não fizeram as maldades, mas quando elas conversavam comigo, elas contavam as maldades que passavam na cabeça delas, os sentimentos. Então elas tinham medo de algumas coisas, mas elas confessavam coisas horríveis para mim como psiquiatra, que só não eram cometidas quando não eram cometidas por motivos egoístas, medo das consequências, ou medo de sofrer mais. Então ele chega a uma conclusão, ele diz assim: nunca mais eu vou escrever e vou ser tentado a acreditar na bondade fundamental do homem, ou que o mal é algo excepcional, ou alheio à própria natureza humana, ou por qualquer outra coisa, a não ser uma coisa endêmica no próprio homem. O nome do livro em português seria A Nossa Cultura e o que Resta Dela. Agora, há um outro escritor da Universidade de Colômbia, Andrew Del Banco, ele disse: um abismo se abriu na nossa cultura entre a visibilidade do mal e os recursos intelectuais disponíveis para lidar com ele. Nós não temos mais recursos intelectuais para lidar com o mal na sociedade. Ele é incontrolável. Tudo que nós queremos fazer agora é poder liberar o mal até o limite onde não vai perder o controle. Vamos liberar a droga, vamos liberar aquilo, vamos tentar liberar o máximo de mal, porque nós não sabemos lidar mais com o mal. Vamos descriminalizar o máximo de coisas, vamos tentar conviver com essa maldade, porque nós não temos os recursos intelectuais para lidar com isso. E ele também é um escritor, um professor universitário na Universidade de Colômbia, que não é cristão, mas ele diz: se você se livrar da ideia, por exemplo, que o cristianismo fala sobre a ideia moral, espiritual do pecado, você não tem mais bases para lidar com o mal humano. Ele diz, porque só sobram 3 coisas, basicamente: a biologia, a psicologia e a sociologia. É a mesma coisa que o psiquiatra tratou no seu livro. Ele diz, uma é por causa da biologia, ou seja, o homem está evoluindo, o homem era um animal, assim, nas eras passadas, ele saiu dessa condição, ele está nessa constituição evolutiva, então ele vivia como um animal, porque ele era um animal, e a questão do animal é a sobrevivência do mais forte, então, do mais apto, a agressão. É assim que a biologia explica a maldade humana. Nós éramos bichos, e estamos evoluindo para menos que bichos, mas ainda há muito de bicho em nós. Já a psicologia não, ele diz, são as emoções reprimidas. Então nós falamos para as pessoas: liberem suas emoções reprimidas, e nos últimos 100 anos foi o que elas fizeram, e aí nossa sociedade está num caos. Todo mundo foi falando, não reprima nada, libere as emoções reprimidas, e aí quando elas foram liberando, nós fomos vendo quão mal o ser humano é incontrolável. Nós não conseguimos, nós achamos que liberar as emoções reprimidas ia fazer o ser humano melhor, mas nós descobrimos o contrário. Ou então nós explicamos sociologicamente, por causa da privação econômica. Então ele diz, quando você enfrenta pessoa a pessoa o mal, todas essas teorias caem, porque essas teorias não são verdadeiras. Elas não conseguem explicar a nossa maldade. Quando nós chegamos de frente de um homem de verdade, nós sabemos que nenhuma dessas coisas é responsável. É em Londres e é na África, como outro autor disse, é entre os ricos e os pobres. Dostoiévski, um dos escritores mais famosos, falando sobre isso, ele disse, é pífia a explicação biológica. Bem, a biologia, nós somos um animal que está evoluindo, nós evoluímos a partir dos animais. Então na obra dele, os irmãos Karamazov, ele diz assim, as pessoas falam às vezes de uma crueldade bestial, que nós éramos, né? Mas isso é uma grande injustiça e insulto aos animais. Um leão, por exemplo, ele mata para comer,
Ele nunca pensaria nas maldades que o ser humano é capaz de fazer. A ideia é que o homem é menos animal é uma ofensa animal, porque o ser humano é mais mal que os animais. A ideia de que ele é mal porque ele era como um animal e está melhorando é uma ideia absurda, diz Dostoiévski, porque as maldades que o ser humano faz não tem nenhuma explicação no reino animal. Se o ser humano fosse menos que os animais, mais que os animais, ele seria muito melhor. O problema é que o ser humano é muito mais mal que os animais. Em face do mal, ele diz, todas as teorias caem, como os outros autores, eles não são cristãos, mas hoje os cristãos têm dificuldade em lidar com tudo isso. Nós somos como Saul, nós vivemos em negação, porque nós não temos esse intelectual da Universidade da Colômbia, não temos mais recursos intelectuais para lidar com isso, nossas explicações sempre dão em nada e não trata do problema. Por outro lado, se nós não entendemos a doutrina do pecado, e cada vez nós entendemos menos, nós não temos como compreender a glória do amor de Deus, nem o que Deus veio fazer no mundo. Você nunca vai ficar deslumbrado com a graça de Deus, como o cristianismo hoje não está, se você não entende essa doutrina. Pense, se você pensa sobre Jesus morrer por você, e isso não revoluciona a sua vida, você continua com os mesmos dramas daquelas pessoas lá fora, as mesmas decepções, a mesma apatia, mesmo tédio, ou então a mesma falta de realização, se você não é capaz de em qualquer momento tirar a alegria do poder de pensar naquilo que Cristo fez na cruz por causa do pecado, é porque você nunca entendeu o pecado. É a única explicação. Você não viu quão profundo ele é, ele nunca capturou você a visão disso. Você não sabe a gravidade, a profundidade do seu pecado. Então, um outro autor, a autora, na verdade, o Credo é o Caos, ou o Caos, resume a coisa toda de uma maneira que eu acho ótima. Ele diz: o problema do homem é que, se você não ver a gravidade do pecado, se você tentar ou a negação, ou essas outras explicações que não explicam, você não é nem pessimista o suficiente, nem otimista o suficiente para lidar com os problemas da vida. E a nossa sociedade não é pessimista o suficiente, porque ela sempre acha que ainda há, e aquilo que esse médico, psiquiatra falou, eu nunca mais vou falar isso, porque eu estive em todos os lugares, com todo tipo de gente, ricos e miseráveis, e vi as mesmas maldades. Ele está dizendo, você não é pessimista o suficiente. Se você não conhece a doutrina do pecado, você não é pessimista o suficiente sobre o homem, para poder lidar com a vida. Você sempre vai ter a esperança de que alguma reforma que nós fizermos em nós, no mundo, na sociedade, alguma outra descoberta vai melhorar as coisas. Você não vai ser o pessimista o suficiente, mas nem otimista o suficiente, porque a ideia de que o cristianismo é um xarope irreal, uma espécie de outro mundo, que sugere que nós podemos ser bons, fazer coisas boas, e então nós seremos felizes, é o contrário do cristianismo. O cristianismo é ferozmente realista. Aquelas outras teorias não são nada realistas. É o que aqueles cristãos, esse professor universitário da Colômbia, ele se diz um autor secular, humanista. Não tem nada de cristão, mas ele disse, olha, você não pode lidar com essas coisas, e nem também se você, diz essa autora desse outro livro, ou você, a fé bíblica, ou você tem o caos. Você não é pessimista o suficiente, mas também você não pode ser otimista o suficiente, porque as pessoas que a verdade bíblica invade o coração, elas têm um otimismo, que faz ela olhar para esse mundo inteiro, e mesmo naquela coisa que é mais feliz, segundo o mundo, e dizer, olha, isso aí é um esterco perto do que eu tenho agora. Ou seja, dá uma visão de eternidade, que dá um otimismo para enfrentar qualquer coisa. É aquilo que o apóstolo Paulo tinha. Isso é cristianismo, é real, é totalmente pessimista quanto à realidade do ser humano, mas também
eleva o homem ao mais puro. Ela diz: olha, se você não conhece a doutrina do pecado, você não vai ser pessimista o suficiente e nem otimista o suficiente. Só o Evangelho. Se você ficar pensando que o homem está evoluindo dos animais sem perceber o óbvio, ou o condicionamento social sem perceber o óbvio, ou as emoções reprimidas, você não vai ser pessimista o suficiente para lidar com a vida, e nem otimista o suficiente para lidar com a vida. O problema do ser humano, então, é que ele não é pessimista o suficiente. Então ele tem uma esperança em algo, e aí aquelas coisas não podem se resolver. Então ele também nunca é otimista o suficiente, como o apóstolo Paulo era, para lidar com a vida. A questão toda é que os cristãos hoje também não sabem lidar com a vida igual o mundo. Eles estão debaixo dos mesmos problemas. E aqui nós temos o problema dos fariseus. E aqui Jesus chama o pecado de fermento. Como eu disse, as cartas falam sobre o pecado, a lei fala sobre o pecado, as histórias da Bíblia falam a respeito do pecado. As metáforas falam sobre o pecado, porque o pecado é um vilão de 1000 faces nas faces de todos os homens. E o pecado está em cada coração humano. E ele se manifesta, como esse autor falou, em todos os lugares. Na África miserável e no coração rico de Londres. É um homem que abandona sua mulher grávida, ou deixa a cidade, deixa a família, deixa filhos, porque ele encontrou um novo amor, sob a desculpa de querer ser feliz à custa da família, da palavra empenhada, da felicidade dos outros. É o homem. A evidência da feiura do egocentrismo disfarçado com a palavra amor. Nós pintamos as coisas. É o homem dizer que seus desejos sexuais é que definem o casamento. Então, o que é o casamento hoje? É aquilo que o desejo sexual nos impulsiona. Se o cara tem desejo sexual com um bicho, daqui a pouco nós vamos falar que o homem pode ser casado com um bicho. Isso é uma família, isso aqui é natural, uma família. Porque o que está definindo isso é o impulso sexual. Daqui a pouco um homem velho vai poder casar com uma menina de 10 anos de idade, se ele tem esse desejo, porque isso não poderia ser visto como natural? Porque a pedofilia seria um problema? Mas o pecado também é um homem de família, respeitável, que despreza a sua esposa, ignora seus filhos. Ou é aquilo que faz o casamento ser o ídolo e a razão da nossa vida? É o pecado, ele tem 1000 faces. O pecado é a mulher mesquinha que fala mal de todo mundo, insuportável, mas também é a senhora respeitável, sabe, que não diz uma palavra indelicada, mas que está cheia de rancores em seu peito. É o garoto que mente para os seus pais. O pecado é a criancinha que enrijece o corpo, que fica vermelho, faz pirraça. É o neném que você tem que ficar em pé com ele, senão ele vai chorar. O pecado tem 1000 faces, em todas as faces do mundo. E a criancinha pequenininha que nem fala ainda, mas fica emburrada e faz uns barulhos danados, se por acaso ela acostumou com algo e aquilo não está sendo feito como ela quer. É o coração que admite que não é perfeito, como autojustificação. Quantas vezes você ouve: eu sou um ser humano, eu sou imperfeito. E o crente repete isso como se isso estivesse escrito na Bíblia. Essa é uma afirmação falsa. Isso, a primeira vez que eu vi isso é em Shakespeare. Poxa, eu sou apenas um ser humano. É como se ser humano é ser imperfeito, mas a Bíblia não diz isso. A imperfeição do homem não está na humanidade dele, está na sua depravação, porque Deus, quando criou o homem, ele não era assim. Então dizer que é humano, como se isso desculpasse, é transferir para quem criou o humano o problema. É fazer o que fizeram no Éden. O problema não é que você é humano, não é que o ser humano é um ser humano, porque o ser humano não foi feito assim. O problema é a depravação, é o pecado, é a escravidão. O pecado é o pecado da luxúria, que leva a sociedade a ver o sexo como entretenimento, a mídia vendê-lo como entretenimento, usar outros seres humanos como se isso fosse mera coisa, é a cobiça, que leva ao assassinato na África, em Londres. É o pecado da impaciência, o egocentrismo mesquinho, a necessidade de controlar tudo e todos.
O pecado tem mil faces, o pecado é ter crise, odiar a si mesmo. Quantas pessoas você já viu falar, eu me odeio, mas por quê? Porque em seu orgulho você quer ser mais bonito, mais inteligente, mais magro, mais atlético, então você se odeia. É o pecado. O pecado está no desgosto com todas as pessoas, porque elas não são como nós queríamos que elas fossem. Nós queríamos que todo mundo fosse como a gente gostaria que ela fosse. Se elas não são como nós gostaríamos, nós somos pessoas emburradas. Ficamos irritados. O mundo tinha que ser como eu queria que fosse. O pecado não está no fato que o homem se ama pouco, mas na autoimportância que nós sentimos, até mesmo ao ponto de acharmos que Deus devia nos servir, junto com a humanidade inteira, na autoimportância que sentimos, o snobismo estético, financeiro, do nosso gosto refinado, ou então o nosso orgulho de sermos ignorantes. O pecado está ajudando e fazendo caridade, para nós pensarmos que isso compensa um pouco da maldade que nós vemos em nós, e pensarmos que lá no fundo somos pessoas boas. O pecado está ajudando e fazendo caridade para sermos admirados, para acharmos que a humanidade da qual nós pertencemos não é tão ruim assim. O pecado está sempre falando que o problema está sempre nos outros, na igreja. Hoje em dia é moda isso, o problema é a igreja. O problema é que o governo é errado, a igreja é errada. Eu sou um sucesso. O problema sempre está assim. O pecado está em nós recusarmos misericórdia, quando precisamos de uma misericórdia infinita sobre a nossa vida. O pecado ama ser apreciado pelas pessoas. De fato, nós podemos fazer qualquer coisa para sermos aplaudidos, e se descobrirmos que aquilo vai nos trazer aplauso, então nós fazemos mais ainda o pecado e atribuímos um monte de nomes novos à velha corrupção do nosso ser. Por exemplo, é esconder a nossa preguiça e chamarmos de déficit de atenção. É isso. Nós encontramos palavras bonitas para todas as coisas agora. É um homem que não confia em Deus e tem medo do homem, e chama isso de crise de ansiedade. É o que Pedro queria dizer. Não, eu neguei a Jesus, mas você tem que entender. Eu tive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico naquela hora, que eu não pude controlar tudo. Eu falei aquilo tudo, mas eu estava fora de mim. Eu vou procurar fazer uma terapia para ver por que... Não, a Bíblia chama isso de ansiedade, crise de ansiedade, mas a gente chama isso de crise de ansiedade para ficar mais bonito, mas é medo do homem, está com medo da morte. Ou então é a falta de confiança em Deus. É nós ignorarmos Deus no nosso dia a dia, e em vez de falarmos isso, eu estou ignorando Deus, a gente diz assim, eu tenho uma vida muito ocupada. Pronto, ficou bonito. É isso, o pecado é isso, o pecado faz isso. Nós precisamos recuperar o vocabulário, mas cristão hoje não gosta nem que se fale em pecado, essa coisa negativa. Quando um político famoso, um atleta famoso, uma celebridade, ou um pastor, um padre, ou uma pessoa comum mesmo, faz uma meia-culpa, a linguagem que você ouve é qual hoje em dia, queridos? É assim, eu lamento ter decepcionado as pessoas. Ou então, eu lamento o meu erro de julgamento. Fica tão inocente todas essas coisas, não é? Ou então assim, Michael Douglas foi pego traindo a esposa com 1000 mulheres. Ou Tiger Woods. Aí como é que eles falaram? Eu admito que isso tem sido uma luta para mim, e eu estou buscando ajuda. Não dá uma pena deles? Não dá uma pena de todos nós? Eu admito que eu estou lutando, eu estou buscando ajuda. Dá vontade de derramar uma lágrima, não é? Imagina Davi, quando Natan falou com ele, falou, Natan, tem esse problema, eu estou lutando com isso em mim, estou buscando ajuda, estou precisando de um apoio, de uma terapia, acho que eu sou dependente sexual. Davi disse, eu pequei. Essas pessoas nunca falam assim, eu pequei, é indesculpável, eu não posso responsabilizar ninguém, se ninguém me perdoar, estarão certos em não me perdoar. Não, é uma vítima. Davi diz, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti, somente contra ti eu pequei, e fiz o que era mal a tuas vistas. Mas os crentes hoje dizem as mesmas coisas, sabe? Eu sou só um ser humano, eu lamento meu erro de julgamento, foi só um erro de julgamento,
Eu admito que isso tem sido uma luta na minha vida, mas eu estou buscando ajuda, estou precisando de ajuda. Mesmo como cristãos, nós encontramos maneira de evitar a palavra pecado. Falamos mais facilmente em quê? Nossas imperfeições, nossas dificuldades, nossas disfunções, nossas fraquezas, nossas inseguranças, nossos problemas psicológicos. Estamos num processo de crescimento, mas quantas vezes nós chamamos de pecado o que nós estamos fazendo? Então a Bíblia diz que o problema do homem é o pecado, e esse é o problema do mundo. E a Bíblia diz que isso a descrição é que nós somos traidores, rebeldes, desleais com o rei, com o nosso rei. Somos criaturas ingratas, empinando os nossos narizes para o Criador. Somos amantes loucos, fazendo de desejos, de pessoas e de coisas ídolos e deuses para nós, sem os quais nós nos sentimos miseráveis. A Bíblia diz que nós temos o coração poluído, que gostamos do que é mal e não amamos o que é bom. Corações corrompidos que buscam a glória própria e não a glória somente de Deus. Então João 3,19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas, porque suas obras eram mais. O pecado é o pecado que assedia todos os homens nascidos em Adão, com exceção de Jesus, que não conheceu o pecado, como diz 2 Coríntios 5,21, e o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aqui nós temos os fariseus. Jesus chama o pecado como fermento, e ele diz assim: cuidado com o fermento dos fariseus. É uma metáfora para o pecado, mas não só dos fariseus. Você pode pensar, fariseus, mas o fermento de Herodes, diferentes, mas é a mesma coisa. São as 1000 faces do pecado. Fermento, né, é a levedura, é o que faz a massa crescer. Todos nós sabemos disso, eles também já conheciam. Ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus. O que Jesus quer nos ensinar para tomarmos cuidado? Em primeiro lugar, nós sempre que olharmos metáforas e coisas assim na Bíblia, nós temos que entender o seguinte: fermento tem muitas coisas boas. Já o pecado, que ele está comparando ao fermento, não tem nada de bom. Toda ilustração que nós usarmos para o pecado fica aquém do pecado, porque essas coisas têm coisas boas. O fermento, a gente está tudo aqui, está alimentado e feliz por causa do fermento. Comemos pão, hoje comemos as massas, foi ótimo. Então, fermento tem coisa boa. Já o pecado não tem nada bom, mas você não tem como usar metáforas que sejam exatamente como o pecado, porque nada no mundo é como o pecado de verdade. Mal, totalmente mal. Mas os antigos, porque Jesus está usando isso, Jesus é o criador de todas as coisas, ele podia explicar isso quimicamente, mas ninguém entendeu nada naquela época. Ele sempre está tratando as pessoas como na época dele, apesar dele, não é? Tudo que eles sabiam sobre a levedura é que você botava um pouco na massa e que aquilo se espalharia por toda a massa. E eles entendiam também, naquela época, na sua limitação, que a levedura, ela tirava, ela comia, ela tirava a doçura da massa. Quanto mais tempo ela ficasse na massa, mais azeda a massa ia ficar. Então você só tinha que deixar o tempo suficiente, porque senão ela ia chupar toda a doçura e tornaria a massa intragável, horrível. Na verdade, hoje nós sabemos mais que eles, que a levedura, na verdade, são coisas vivas, fungos, é uma célula viva. E nós sabemos o que o fermento está fazendo lá. Eles naquela época não sabiam. Jesus sabia, mas Jesus falou na linguagem da sua época, conhecimento que as pessoas tinham na sua época. Nós sabemos o que a levedura está fazendo, o que esses fungos estão fazendo. Eles estão digerindo a massa. É estranho isso, a gente come coisa que outros bichos estão digerindo, mas é isso, eles estão digerindo, na verdade, o açúcar da massa. É assim que o fermento, que a levedura funciona, é algo vivo que está digerindo o açúcar, e quando ele digere o açúcar, ele transforma isso em duas coisas: em álcool e em dióxido de carbono. E o álcool escapa, mas não tudo, então há uma doçura ali, e o dióxido de carbono fica preso ali na massa e faz então a massa crescer.
E aí nós gostamos daquele pão mais, né, gostoso. E o álcool que não sai todo, confere um bom sabor. É por isso que a bebida fermentada, não precisa botar álcool nela, porque a fermentação cria o álcool. Essa ideia de que você pode fazer uma bebida fermentada que sem álcool, não tem, porque é a levedura digerindo o açúcar que produz álcool e o dióxido de carbono. Ainda tem uma coisa que Jesus não falou, né? A gente conhecia muito, agora todo mundo fala sobre isso, é glúten. É outro elemento presente que torna a massa mais elástica, prende ainda mais o gás o dióxido de carbono e faz a massa ficar ainda mais fofinha. Agora se inventaram que não pode comer coisa com glúten. Os egípcios já que descobriram isso há muito tempo atrás, o fermento, sem entender toda essa coisa que a gente... Então agora as pessoas cultivavam nas suas próprias casas, agora a gente compra aquele pó, que são leveduras inertes, mas quando a gente adiciona água, elas voltam e fazem o seu trabalho. Então eles sabiam como a levedura digere o açúcar. Se tu deixar muito tempo, vai ficando sem açúcar, não vai ficando azedo, estraga, mas vai ficar sem açúcar nenhum, vai ficar horrível. Eles sabiam isso, eles sabiam que o tempo de massa fazia isso. Então, o que eles sabiam sobre fermento, menos que nós? Primeiro, o que eles sabiam é que o fermento trabalha de uma maneira oculta. Tudo isso que nós sabemos agora, mas tudo isso era oculto, eles não sabiam como é. Eles só sabiam que ele trouxe fazer a massa crescer. O que faz a massa crescer? Eles não tinham a menor ideia. O fermento é algo que trabalha oculto, até nós mesmos. Não temos essa explicação toda porque descobriram para a gente, mas a gente também olha e só vê a massa crescer de uma maneira oculta. Ou seja, é totalmente invisível. Tu não sabe o que está acontecendo, não sabe que realmente cresce. Em segundo lugar, eles sabiam que isso se espalha muito rapidamente. Em terceiro lugar, eles sabiam que isso tirava a doçura da massa, que não podia ficar muito tempo, senão estragava tudo. E Jesus está dizendo, o pecado age assim, você tem que ter cuidado com o pecado, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Significa, última análise, que o pecado, em primeiro lugar, é uma coisa oculta e escondida. É por isso que todas as explicações não explicam. Você queria explicar lá o pecado dos africanos de uma maneira, os de Londres de outra, mas o que o psiquiatra, depois de anos, escreveu o seu livro? Olha, não tem. Eu encontrei coisas terríveis em todos os lugares que eu andei. Se você viu dois padeiros trabalhando a massa, e um trabalhando no momento inicial, fazendo um pão asmo, sem fermento, e um com fermento, você vai olhar para a massa, ela não tem diferença. Inicialmente, você não consegue ver, sabe? Porque a levedura é invisível para nós, parece uma mágica. Jesus está continuamente tentando passar isso para os fariseus e para os discípulos. Ele disse o que para eles no barco? Será que vocês não entendem ainda? Será que vocês são incapazes de entender? Os fariseus eram muito preocupados com o que era externo, com o comportamento, com a aparência, com os rituais. Jesus era sempre tentando afirmar algo fundamental, que o pecado está nos motivos ocultos do coração. É por isso que ele aparece na África e em Londres. É por isso que o pecado trabalha nas motivações ocultas do coração humano. O pecado é essencialmente uma coisa interna, não é externa. Não é a sociologia, a psicologia não conseguem lidar com essas coisas por isso. O pecado é basicamente uma questão de pensamentos, intenções e motivações, posturas e orientações que já estão naquele bebezinho que ainda não teve contato nenhum com nada, com ninguém, a não ser ficar no berço e ele aprende já o que é bom, o que não é, não faz o que ele quer, ele já sabe o que fazer, já está lá. O pecado não é principalmente externo, ele é interno. Outro dia eu estava vendo alguém querendo justificar, falou assim, a pessoa na explicação ela estava desexplicando, era um pastor, dizendo, olha, na verdade eu tenho contato com as pessoas ligadas ao tráfico e tal, mas essas pessoas não tiveram oportunidade, então por isso que elas estão no tráfico, não é a maldade,
mas na verdade as pessoas falam muito dessas pessoas ali que estão naquele contato vendendo tráfico, na maldade dela, mas os chefões mesmo são milionários e tiveram uma boa educação, pronto. Então ele estava destruindo a sua teoria. Se os chefões são ricos e tiveram uma boa, por que eles se tornaram chefões daquelas pessoas? É porque aquelas pessoas ricas estão motivadas pelas mesmas coisas. Esse é o drama. Ele estava desexplicando a sua explicação. Um fariseu moderno não se parece. O mundo é um mundo de fariseus. Por isso que ele falou: cuidado com o fermento de fariseus e do Herodes, porque nós pensamos, todo mundo gosta de bater em fariseu. Mas o que os fariseus, o que Jesus queria ensinar com o fermento de Herodes, por exemplo, se eu tivesse que pensar, é que o ser humano, todo ser humano, ele cria a ideia ele é um sepulcro embranquecido, ele tem que viver em negação sobre o que está lá dentro, que são suas motivações. Um bom fariseu, um retrato assim, seria a Nicole Kidman, de um filme de 1995, e olha que a Nicole Kidman é um fariseu bonito, porque as pessoas só gostam de pensar em fariseu assim, aqueles caras, não é? E num filme chamado To Die For, e que seria assim, disposta a tudo, mas no Brasil o filme saiu com outro nome, Um Sonho Sem Limites. No Brasil os nomes são sempre assim, né? E ela é o quê? Uma americana do interior, linda, é a Nicole Kidman, que faz o papel, né? Suzanne Stone no filme. Ela é linda, ela quer ganhar vida, ela quer melhorar, ela é uma repórter, vai para a grande cidade. É o sonho americano de sucesso. Mas ali, a história é que ela é bonita do interior, aquela lourinha linda, mas ela quer fazer sucesso e ela está disposta a tudo para fazer sucesso, e no fim ela está disposta até a matar para chegar ao estrelato com a grande repórter. E é isso. Mas olhando para ela, parece ser um ser humano maravilhoso. É isso que eu estou dizendo, é interno, opera internamente no ser humano, em todo ser humano. A diferença entre o pecado é que ele opera invisivelmente no ser humano, e se você viver em negação, cada ser humano tem um contato com o pecado em si mesmo, mas ele está sempre dizendo, ele vive para si mesmo, é o oposto da graça, não é? Ele é autocentralizado. Jesus está dizendo aos fariseus, aos discípulos: vocês não veem, você pode dar seu dinheiro ao pobre, você pode ser muito moral ou imoral, ou você pode não dar dinheiro nenhum, você pode ser sexualmente puro, impuro, você pode ser religioso como os fariseus ou ser como Herodes. Você pode ter todas as coisas, mas o pecado está trabalhando no seu interior. Você não vê acauteláveis do fermento dos fariseus. O problema do pecado inicialmente não é externo, é interno, está dentro. Vocês não entendem que Deus olha para o interior de vocês, e que do interior de vocês é que saem todas as coisas ruins que estão no mundo externo. Pecados, homicídios, e vocês não entendem que aqueles pecados mais ocultos e que nunca saiu estão mais profundos. John Owen, um dos puritanos que melhor escreveu a respeito disso, ele diz assim: é terrível a maneira que ele descreve. Ele diz: assim como os riachos rasos fazem muito barulho, são os rios mais ruidosos, aqueles que são rasos, os rios mais profundos são mais silenciosos. Então o pecado, quando é mais forte, é mais silencioso. O que o homem faz é terrível, mas há o que ele não faz, que está dentro dele, aquilo que aquele psiquiatra chegou à conclusão, aquelas pessoas, a punição, a coisa, não há, as pessoas fazem o mal livremente, e quando não fazem, elas estão com medo das consequências, mas elas lá no consultório contavam cada coisa. Em outras palavras, quando você não vê o seu pecado, quando você não sente ele, se você hoje não está preocupado com o seu pecado, se você não está preocupado com isso, você é como aquela pessoa que diz: isso é uma coisa negativa, não gosto de falar sobre isso,
Se você não vê, se você não sabe, se você está pensando aí, ou se com aquela pessoa, que diabos, ficar falando em pecado, ou se você ficou ofendido, o pecado opera em você da maneira mais poderosa possível. Se você pensa, por que tão negativo? Quanto mais escondido, quanto mais invisível, quanto mais silencioso, mais profundo é o pecado no ser humano. Mais eficaz na sua operação interior. Então, quando ele diz cuidar com a ofensa, ele está dizendo, olhem para dentro, os motivos do coração do homem. O que ele está ensinando sobre o pecado, não é apenas que ele é oculto, mas que ele trabalha ocultamente. Os motivos internos, os motivos ocultos, eles operam no Saara, operam em Londres, operam na favela, operam nos melhores bairros do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, ele diz que o pecado se espalhou inexoravelmente, é o fermento. Ele vai se espalhar. O que está dizendo é o seguinte: o fermento se espalha, a levedura se espalha, não há controle se você põe ela na massa. Isso se espalha muito rapidamente. O que Jesus está querendo dizer, o que ele está querendo nos ensinar, usando a metáfora do pecado aqui: você não pode manter o pecado numa área da sua vida. Você não consegue controlar o pecado. É o oposto. O pecado é como aquela coisa que você prova a primeira, você vai em frente. Você não é simplesmente, você não pode pegar só uma vez e dizer, olha, eu controlo isso. Você não pode pegar um pecado, deixar ele num canto da sua vida e falar, eu trato desses pecados daquele ali, eu deixo ali guardado, porque um pecado não pode ser deixado sozinho, porque ele não vai te deixar sozinho. É por isso que o Evangelho trata do pecado do homem. É por isso que Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Esse é o problema do mundo. O mundo quer controlar o pecado, mas o pecado é incontrolável. O mesmo pecado que ele acha divertido está destruindo tudo. É o que Jesus está dizendo, você não tem como controlar. Ele leveda toda a massa. Você queria deixar o pecado da luxúria em você, mas não a desgraça que isso vai causar. Os outros pecados, a maneira com que ele age, mas você não tem como controlar isso, ninguém tem como controlar. Esse é o drama do homem. Ele não vai deixá-lo sozinho, é como uma gangrena na perna. Você não pode dizer, eu vou deixá-la só naquele dedinho ali. Não é assim que funciona o pecado, é o fermento. Você não vai dizer, eu vou mancar um pouco, mas tudo bem. Não. Ou você vai matar ele, ou vai ter que arrancar a perna, ou vai morrer. É isso que o Evangelho vem fazer. Você não pode deixar sozinho ele, porque ele não vai te deixar sozinho. Você não pode ignorar o dedinho ruim, porque a gangrena não vai ignorar você, vai te matar. É a mesma coisa a respeito do pecado. O pecado começa como um espírito, no espírito, e ele torna-se pensamentos levedam a vida inteira. O pecado controla tudo. É o que Jesus diz. Você quer um exemplo? Nós podemos dar alguns exemplos, apesar do nosso tempo ser escasso. O ressentimento. Alguém feriu você, ou você foi ferido, sei lá, no trabalho, ou na igreja, ou no casamento. Você ficou ressentido. E isso começa a controlar você, a sua vida. Essas pessoas te magoaram, emocionalmente, financeiramente, sei lá. Ou você está ressentido contra um cônjuge que te deixou na mão, te abandonou, foi embora. Qualquer que seja o ressentimento, você não tem como deixar esse ressentimento lá e ele não afetar a sua vida inteira. É assim que o pecado funciona. É simples. Como é que um ressentimento consegue viver? Você tem que alimentá-lo. Ou seja, é como se você tivesse uma fita na cabeça, sei lá, um DVD, e você tem que de vez em quando repassar aquele DVD do que as pessoas te fizeram. Aquilo tem que ser rebobinado e passado. E você tem que desejar a queda dessas pessoas, a decadência. A cada notícia ruim que você recebe delas, você pensa, está vendo? É isso. Você ou mata, e o ser humano não pode fazer isso definitivamente, porque você só, como nós já estudamos aqui, só pode matar um pecado cancelado na cruz. Ou isso vai te desafiar e está em cada movimento e vai dominando a vida inteira.
quantas pessoas a gente conhece e diz assim, olha, eu não posso confiar mais em ninguém, porque se eu confiar nas pessoas, elas podem me fazer o que aquelas outras pessoas me fizeram. É isso, o ressentimento não pode ser deixado num canto da vida. E na maioria das vezes, assim, eu já conheci pessoas que dizem, mas depois aconteceu comigo de novo. As pessoas sempre quebram as coisas comigo, sempre me decepcionam. Eu tenho medo de me fazer amizades ou me entregar, porque elas vão me rejeitar e provavelmente vão mesmo. Por quê? Porque você se tornou cínico. O ressentimento tornou você uma pessoa cínica. Você sempre acha que as pessoas vão fazer isso e você se tornou uma pessoa desagradável. O que está acontecendo? O pecado tirou toda a doçura da massa. É isso que ele faz, ele está digerindo a doçura, é o que o fermento faz. Eles sabiam isso. Ou você é curado pelo que Deus fez na cruz, e aí você pode mortificar o pecado, ou ele vai tirar a doçura da vida. Esse é o resultado da vida do homem. Um pecado não pode ser deixado sozinho. Ele leveda toda a massa. Não há controle, ele invade a vida. Você pode ter 1000 exemplos. Você pode ter, por exemplo, manter pensamentos impuros, sexuais, sobre alguém que não é o seu cônjuge. É só uma fantasia. Sobre um relacionamento com outra pessoa. Agora, é um fermento. Não fica sozinho, ele vai levar você a mais fantasias com outras pessoas, eu vou dizer. Ou ele vai sair e causar todas as tragédias que normalmente acontecem quando isso acontece, não é? Casamento, adultério, infidelidade, culpa, sofrimento de outras pessoas. Ou ele não vai sair, mas vai estar espalhado por dentro da massa, e quando ele não sai assim, ele está fazendo o mesmo mal de uma maneira diferente. Ele vai sugar a doçura do seu casamento. Por quê? Vai sugar a possibilidade de desfrutar a doçura da vida com o seu cônjuge. Por quê? Porque nenhum ser humano pode competir com fantasias. Nem aquela pessoa que você fantasiava pode competir com as fantasias que você fez com ela. Nenhum ser humano. Ninguém é bom como suas fantasias ou fantasias. Fantasias não têm limite. Toda essa apreciação pelo casamento e pelo seu cônjuge vai ser sugado fora do seu casamento. Porque o seu cônjuge não pode ser o que suas fantasias pecaminosas imaginaram. É isso que o pecado faz, mesmo que ele nunca se transforme em um adultério. É o pecado. Agora você pode fazer isso de novo, com todas as espécies de pecados. O pecado leveda toda a massa, é o que o fermento faz, ele domina toda a vida. Você achou que aquelas fantasias podiam ficar controladas só num canto da sua vida, que não ia afetar, mas vai afetar tudo. Além de óbvio, porque essa é a essência do pecado, à medida que a comunhão com Deus está quebrada, tudo vai ser afetado. Essa é a história do homem. Uma mentira nunca fica sozinha. Não há controle, a não ser o cancelamento dele na cruz e depois a mortificação do pecado. É por isso que você não pode, o que Jesus está dizendo é o seguinte: você não pode tolerar o pecado, ele é como um fermento, você não pode tolerar ele num canto da sua vida, em algum lugar da sua vida, porque ele leveda a massa. Eu estava vendo um pastor esses dias dizendo, querendo defender a sua tese, sabe, sobre a importância do social, mais importante que tudo, que ele está vendo o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, pornografia na internet é muito menos sério do que a falta de engajamento social. Essa pessoa não sabe o que é o pecado. Não como a Bíblia diz. O pecado é um fermento. Essa ideia é completamente maluca. É o que você está dizendo, é um fermento. Você não pode, um fermento leveda toda a massa. Essa ideia de que esse pecado aqui é mais aceitável, aquele pecado é uma pessoa que não defende tanto uma causa, que não está falando mais biblicamente. 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo fala sobre o orgulho como um fermento que fez aquelas pessoas ficarem inchadas e destruiu aquela igreja.
Você podia pensar que o orgulho ia ficar lá preso, controlado, mas não controla. É um fermento. E os fariseus, então, o tempo acabou, pediram um sinal a Jesus. Quando Jesus falou isso, pediram um sinal. O que isso significa? Um milagre. Olha, faça um milagre, nós vamos crer em você. Nós temos um pouco de dificuldade de crer em você, mas se tu fizer um sinal, Jesus disse, não vou fazer sinal nenhum. Em outro lugar, nós sabemos que Jesus responde a quem pede sinal assim, olha, a única sinal que vai ser dado a essa geração má e perversa é o sinal do profeta Jonas, ou seja, é a minha morte. Hoje nós gostamos de falar de sinais, mas olha, a fé não pede sinais. Quem pede sinal é dúvida. Não é? Jesus já tinha feito milagres em abundância, toneladas de milagres. Mas Jesus disse, não vou fazer, não tem. Porque essa é a essência do pecado. Ele está dizendo para os discípulos, cuidado com esse fermento que é o pecado. Os fariseus estavam dizendo, nós não acreditamos porque nós não vimos tudo que não era para ver ainda. O problema é que Jesus não fez os milagres o suficiente. Nós precisamos de um sinal maior. Esse é o problema, se ele fizer, nós vamos crer. Isso era porque Jesus não era o que eles queriam um Messias forte, politicamente, que fizesse uma revolução social em Israel, da opressão que eles achavam que estavam sofrendo pelos romanos, e Jesus não se encaixou na ideia de Jesus que eles tinham. Jesus estava fazendo milagres, mas milagres redentores que não interessavam a eles, eles não achavam que eram pessoas desesperadamente mais precisando de um Salvador. Como nossa sociedade acha que também não precisa, porque ela não se acha desesperadamente má, para precisar de um Salvador, sem a qual ela merece a ira de Deus. E os fariseus não achavam isso, nem Herodes. É isso que o pecado faz. A sociedade não acha que ela está precisando de perdão, ela está precisando de outras coisas, ela não de perdão. Nós vemos, mesmo quando o cara vai confessar a pior coisa, ele diz, eu tenho que admitir que estou lutando com isso, estou buscando ajuda. Não precisa de redenção, porque não compreende pecado, e não sabe lidar com a vida, como os cristãos hoje também não sabem. O problema dos fariseus não é que eles tinham um sinal de menos, é porque tudo que Jesus fazia não era relevante para eles, porque relevante para eles era o plano que eles tinham. Jesus disse, vocês não veem que o problema de vocês é o fermento dentro de vocês, nunca vocês vão estar satisfeitos, porque vocês negam a ideia da graça, de que vocês são totalmente maus e precisam de graça para serem salvos. Vocês sempre vão estar pedindo mais sinais, e se eu der, vocês vão querer mais, porque o problema não é esse. O problema do ser humano não é esse. Alguém estava dizendo, o ser humano, se tirássemos todos os problemas sociais, as pessoas não têm mais tempo para poder ler, para poder meditar, e elas vão chegar à conclusão da sua maldade. Poxa, isso é uma piada. Olhe para as pessoas que podem ler e gastar seu tempo e têm mais dinheiro, e o que elas fazem? Chegar à conclusão que são mais, que são indignas. É assim que o pecado funciona. É o que os fariseus estavam dizendo, você não fez sinal suficiente, se tu fizer nós vamos queimar, mas a gente não fez ainda. É assim que o pecado funciona na nossa vida. Alguma coisa ruim está acontecendo na minha vida, ou coisas ruins aconteceram na minha vida, e eu penso, se Deus fizer algo aqui, se Deus não resolver isso, eu não posso ser feliz, eu não posso crer exatamente porque Deus não está fazendo. Nós pedimos sinais como os fariseus, porque eles tinham uma ideia de como Jesus devia ser, e tudo que Jesus fizesse em seus corações, eles não tinham a ideia da necessidade da graça e da corrupção dentro deles, como eles precisavam de Jesus como um Salvador. Eles achavam que ele devia ser o Messias que eles queriam, e então as pessoas dizem, Deus tem que responder a minha oração, senão não tem como crer nele exatamente como... O que as pessoas estão dizendo? Esse é o pressuposto dos fariseus. Jesus está dizendo, eu dei todos os sinais. Esse não é o problema do ser humano, o problema do ser humano é interno. Vocês não creem em mim, não é por causa nada disso. Vocês não veem a maldade e o desespero de vocês necessitarem de um Salvador morrendo na cruz. Você culpa o seu problema, a sua falta de fé em mim, não é por causa disso. A luz veio ao mundo e os homens
amaram as trevas. Esse é o problema. A falta de fé não é por nenhuma outra coisa. Você diz, mas não importa o sinal que eu faça, você sempre vai querer mais um, você vai ser sempre infeliz, vai estar sempre inquieto, sempre insatisfeito e ansioso. O seu orgulho vai sempre exigir que eu faça mais coisas, porque a única coisa que você precisa, você não consegue ver, vocês precisam de graça. Vocês, fariseus, estão perdidos, vocês são maus, e se vocês não forem cobertos pela graça na cruz, vocês estão perdidos. Toda a sociedade é uma sociedade de fariseus. É o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. Todos, é por isso que Jesus falou para os discípulos no barco: será que vocês não entendem? Acham que vocês não trouxeram pão? É só quando você vê a graça de fato, você só consegue ver quando você vê a feiura profunda do pecado que aquelas pessoas não podiam ver. Então a pessoa diz: eu não sou orgulhoso, eu me odeio. Mas você odeia por quê? Porque se acha feio, porque se acha menos bonito, porque meu cabelo não é como devia ser, porque as pessoas não estão dando muita... Você não se odeia nada, você se ama e está triste porque você não tem tudo aquilo que as pessoas tinham que ver para... Você se sente um fracasso, então você se sente horrível. Não tem nada de humilde nisso. Deus está dizendo para nós: a única sinal que eu vou dar é o sinal do profeta Jonas, é a minha morte na cruz. Ela diz que vocês não têm recuperação, que vocês estão debaixo da ira, e o que vocês merecem é o que eu vou receber. E se o homem não chegar a essa conclusão, esse fermento vai destruir totalmente o homem, não há escapatória. O homem não está desesperado o suficiente para achar que Deus salva ele por graça em sua maldade. É por isso que aquela autora falou aquilo: o homem sem o evangelho, ele não está nem desesperado, nem é pessimista o suficiente, e nem pode ser otimista o suficiente, mesmo olhando para tudo que o mundo é, como o apóstolo Paulo. Leve momentânea tribulação não pode me separar daquilo que está preparado para mim. Posso todas as coisas que ele me fortalece, nada me separar. Está vendo? Há um otimismo, ele está vendo algo muito maior. Considero tudo como esterco. E nem pode ser pessimista o suficiente para entender: eu preciso de um Salvador por graça em minha maldade. Deus está dizendo: vocês não entendem como o pecado é, então vocês estão procurando um sinal, exigindo um sinal, mas esse é o sinal é a minha morte, é o sinal da corrupção de vocês, da depravação de vocês, e um sinal de a única maneira que vocês podem ser salvos, da justiça do meu Pai, mas que em amor. Homens serão salvos por graça. Então, certa vez alguém disse: olha, eu sou um cristão, mas eu estou infeliz, eu estou amargo. Por quê? Porque ninguém me ama. Ninguém te ama. Eu estou ao ponto de me matar. Eu estou deprimido. O que essa pessoa está falando? Está fazendo o que os fariseus fizeram. Me dê mais um sinal, Deus, que tu me ama. E essa pessoa, no caso, disse: eu preciso de um marido. Você precisa de um marido. Então ela está dizendo o seguinte, como os fariseus: me dê um marido e eu vou acreditar que você é tudo que você é. Me dê mais um sinal. Jesus está dizendo: não, porque se eu te desse um marido, isso não ia fazer você, porque o problema seu para chegar a essa conclusão amarga da sua vida não é a falta de um marido. Se eu te der um marido, você vai querer outro sinal. E outro sinal, como os fariseus, nunca vai bastar. Você não entendeu como o pecado opera como um fermento dentro de você. Um marido não vai fazer você o que você espera que vai fazer. E aí você vai descobrir que você queria um marido, mas queria um marido que fosse como um príncipe. E se ele for como um príncipe, vai querer um marido que fosse de outro jeito, e de outro jeito vai querer uma casa e um carro, e nada vai satisfazer você. Você não entende que você é como um fariseu? Você devia olhar para a cruz e ser uma pessoa cheia de alegria, se você entendesse a profundidade do pecado, com marido ou sem marido, em todas as situações da vida. Se você entendesse o que é o pecado, o que é a graça, então você seria uma pessoa cheia de gozo,
Porque você tem um Salvador, se é que você tem um Salvador. Mas se você não entender o pecado, você não vai entender nunca. Você vai sempre pedir outro sinal, como os fariseus. Nunca foi suficiente. Israel viu milhares de sinais e no final não foi suficiente. Então, se a cruz não é um sinal suficiente para você sentir-se amado por Deus e viver para a glória de Deus, esqueça, não há outro sinal. Agora, no outro capítulo, uma mulher age exatamente diferente dos fariseus, de Herodes. Ela era grega, fenícia, ela tinha uma filha, ela procurou Jesus, e Jesus respondeu a essa mulher assim, logo depois desse episódio aqui: eu estou aqui para os filhos de Israel, e eu não posso tirar o pão dos filhos de Israel para dar para os cachorros. Ela chamou, porque os israelitas chamavam os gentios de cão, esse cão gentio, sabe? O que ela faz? Tem Marcos 7, 25 e 30, diz assim, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés, e essa mulher era grego, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os meus filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por essa palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. Indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. Isso não é maravilhoso? Ela poderia pensar assim: que isso? Que história é essa? Mas ela está no ponto oposto à de Herodes e dos fariseus, e de Israel. Ela está dizendo: sim, Senhor, um cachorro. Eu não mereço nada. Eu não estou aqui pedindo pela minha dignidade, ou achando que tu tem que me dar alguma coisa. Eu sou completamente imprópria, porque a expressão falava sobre isso. Eu sou imprópria para a presença de Deus. Eu sou indigna. Eu estou apelando por graça, pela sua generosidade para com essa pessoa que não merece nada. A tua mesa, tu és infinitamente rico, cheio de pão. Você vê, por um lado, isso é a humildade quando o Espírito Santo trabalha em nossos corações. Eu estou apelando para a sua misericórdia. Cão sim, indigno, totalmente mal, depravado. Esse é o lugar onde o pecado pode ser curado. Porque, ao contrário do fermento dos fariseus, que Jesus disse: acautelai-vos do pecado. Assim, é só uma metáfora. A Bíblia usa várias outras para falar sobre o pecado. A abundância em Deus para nós, cães. Não fica ofendido, a mulher não ficou. Cães indignos, migalhas. Todos nós aqui seríamos tratados assim se estivéssemos naquela época, porque nós somos gentios, assim, falando, né, de nação. Mas todos os homens, é isso que os fariseus não entenderam, são assim diante de Deus. São nada, são indignos, dignos da ira de Deus. Então nós só temos essas duas opções. Nós só temos o pão do céu quando Deus opera em nós a libertação do fermento do pecado dos fariseus, que consome tudo, é invisível, espalha pela massa inteira e tira toda a doçura da vida. Este é o sinal que nós precisamos. É pecado nós querermos algo além disso. O orgulho me faz me sentir muito importante para estar no lugar dessa mulher. É isso que os fariseus nunca entenderam. Eles nunca entenderam que eram pecadores depravados, precisando de um Salvador, que por graça livrasse eles. O homem precisa de perdão, mas ele precisa enxergar a maldade
que faz ele necessitar de perdão, coisa que até aquele psiquiatra, aquele professor universitários não cristãos já estão conseguindo enxergar melhor do que muitos cristãos de hoje. Eu preciso de alguém além de mim, eu preciso, sabe? Só isso vai me livrar dessa ideia de que eu preciso de um marido, de uma esposa, eu preciso de sucesso, eu preciso disso, daquilo. Se Deus me der esse sinal, se Deus me der essa coisa. Esse é o espírito do pecado. É justificar, não é nenhuma dessas coisas pelas quais o homem não crê em Deus. O pecado assedia todo homem nascido em Adão. E ele é um fermento. Ele é invisível. Ele atinge toda a massa, ele não fica num canto da vida. E ele vai arrancando toda a doçura até o fim, com exceção de Jesus. É claro. Como eu disse em 2 Coríntios 5:21, Deus tomou aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o pecado pode ter 1000 faces e expressar em todo homem nascido de Adão as suas faces, mas a salvação só tem uma face, a face de Jesus. O pecado tem a face de todos nós. Como aquele psiquiatra famoso no seu livro, na África subsaariana ou em Londres. O pecado tem 1000 faces e 1000 faces de vilões, mas a salvação só tem um rosto, uma face. Como Romanos 3, 10, 12 diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. 1000 faces em 1000 vilões. Não bondade essencial, mas depravação total. Não porque nós somos humanos, como se isso fosse o problema, a nossa humanidade. O problema é a nossa depravação. Isso está no ditador mais cruel e na pessoa mais pobre e comum da nossa sociedade. É interno, é invisível, domina todo o homem, é um fermento, atinge a vida inteira e tira a doçura da vida. O homem sempre vai achar que um sinal a mais, ou seja, se Deus fizesse mais uma coisa ou mais uma coisa, Deus fez tudo. Nele nós existimos, vivemos e respiramos. Não basta. O problema não é esse, mais um sinal, mais uma coisa. O único sinal é a cruz. Ela fala sobre a santidade de Deus, sobre nossa depravação. E como desesperadamente maus, nós precisamos de um Salvador, e precisamos nos ajoelhar como aquela mulher e dizer, Senhor, até os cachorrinhos caem, comem das migalhas, me trate com graça e misericórdia, porque é a única maneira, e a única coisa que eu posso dizer diante de Ti, não há outros argumentos, eu dependo só da Sua misericórdia, como cachorrinho sem dono, precisando de migalhas. Mas, como eu disse, metáforas nunca são tão boas, porque cachorrinho ainda é bonzinho de algumas formas. Mas o pecado está tirando toda a doçura da vida, espalhou pela vida inteira, e só Deus pode tratá-lo. Mas a nossa sociedade baniu a ideia de pecado da sua vida. E como aquele homem disse, nós não temos mais meios intelectuais de lidar com o mal. O mal é endêmico. O mal da juventude rebelde, está em todos os lugares, pobres e ricos, educados e deseducados, e da infância, e da idade adulta, e da velhice. Acautelai-vos do fermento, ele é interno, é invisível, opera por dentro, atinge a vida inteira, e rouba toda a doçura da vida. Pedir um sinal a mais é agir como os fariseus. Se vocês vissem o desespero do pecado e quem eu sou, então mais sinal nenhum seria necessário. Alegria plena, vocês iam ter o pessimismo necessário para olhar a situação humana e o otimismo infinito de quem foi resgatado por um Salvador todo-poderoso, que não pode ser derrotado. Esse é o Evangelho. Vamos ficar de pé.
Deus quer que nós vejamos o pecado de todas as formas, porque essa é a única maneira de nós nos gloriarmos infinitamente em sua graça. Na cruz, na cruz, na cruz. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família,